Em relação às causas do êxodo rural no período de 1960 a 2000, assinale a alternativa que apresenta de forma incorreta uma causa do êxodo rural no período citado. Aqui essa questão ela tem muito a ver com a primeira questão que a gente viu na aula de hoje, né? Ela vai estar ligada ali também ao processo da Revolução Verde, onde a gente tem um aumento da tecnologia no campo, né? Uma mecanização e, consequentemente, uma menor necessidade de utilização de mão de obra e também uma concentração de terra, o que dificulta muito a vida daquela pessoa, né, daquela família que vivia ali em pequenas propriedades rurais, né, e conseguia tirar dela o seu sustento. As grandes propriedades rurais vão tornar essa atividade bastante competitiva e muito difícil para pequenas famílias consigam bater de frente em relação à produtividade e preço, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas e ver o que a gente consegue entender disso. A alternativa A fala o seguinte: ampliação das relações capitalistas no campo. Claro, né? Isso é uma verdade, né? Lembrando que aqui a gente precisa da forma incorreta, né? Então, realmente, houve uma ampliação das relações capitalistas no campo, como eu já bem expliquei aqui. Aquela necessidade de grandes investimentos, necessidade de grande produção em escala para que você tenha produção economicamente viável, beleza? B, mecanização da agricultura e expansão dos latifúndios. Essa também está correta. A gente falou sobre isso. Você tem uma mecanização da agricultura, um aumento na tecnologia, diminuindo a necessidade do emprego direto de mão de obra. Ou seja, você que trabalha no campo fica com menos postos de trabalho. Alternativa C fala fortalecimento das relações tradicionais de trabalho no campo, parceria, arrendamento, etc. Isso aqui é falso, né? A gente tem exatamente o contrário. A gente não vai ter parcerias de arrendamento, a gente vai ter uma maior concentração de terra na mão de poucos e as relações tradicionais de trabalho no campo, elas basicamente passam a existir, uma vez que a gente tem a mecanização e você tem muito menos necessidade de emprego de mão de obra tradicional. Você vai usar muito mais equipamento e tecnologias para aumento da produtividade e, naturalmente, tornar a produção mais eficiente e mais lucrativa. Como a gente precisa da resposta incorreta, nossa resposta incorreta é a C. Não houve fortalecimento das relações tradicionais do trabalho no campo. Houve o contrário, né? Um rompimento das relações tradicionais do trabalho no campo. E vamos entender também a última alternativa, a alternativa D. Os atrativos das cidades é a necessidade de mão de obra na indústria. Verdadeiro. Se no campo você tinha uma menor necessidade de mão de obra devido à mecanização, na cidade as indústrias se proliferavam e havia necessidade de operários. E aí fica fácil, né? O pessoal vai abandonar o campo para ir trabalhar na cidade. Fica fácil de entender, né? Porque a vida não é fácil, não. Beleza? Então, resposta correta, alternativa C. Lembrando que é a forma incorreta. Fortalecimento das relações tradicionais de trabalho no campo, parceria, arrendamento, etc. Isso não aconteceu.